queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Boa tarde a todos. Vou fazer diferente. Boa tarde, gente bonita. Agora melhorou. Foi chamado de gente bonita, né? Porque se responder baixinho é porque está meio na dúvida. Não sabe se é bonito, se não é. Aí não responde baixinho. Ou às vezes a gente dá boa tarde e nem espera que as pessoas tenham tempo de responder o boa tarde, né? Que a gente tenha realmente uma tarde excelente, um final de semana de muita harmonia, de muita paz, que o nosso seminário possa realmente trazer para todos nós um pouco mais de esclarecimento a respeito deste tema específico da doutrina espírita, que é o magnetismo, muito pouco conhecido ainda entre nós espíritas, entre a maioria dos espíritas, mas que é um tema relevante da doutrina espírita, de tão grande importância que Kardec disse que o espiritismo não sobreviveria sem o magnetismo e vice-versa. Que o espiritismo desligado do magnetismo seria como que uma mesa faltando um pé, ela cai. Seria como a anatomia sem a fisiologia, seria como a física sem a química. Ou seja, tão grande é a importância do magnetismo junto ao espiritismo, de forma que as duas ciências formam como que uma só. Isso Kardec falou em diversos trechos das suas obras, em várias partes dos seus escritos, ele deixou lá registrado que as duas são como duas ciências irmãs, que as duas juntas não passam de uma só, que um não sobrevive sem a outra, enfim, e daí por diante. Nós podemos encontrar isso ao ler as obras de Kardec, mas esses trechos a gente muitas vezes lê, a gente conhece, mas muitas vezes é como que se a gente não viu, a gente passa por cima. Ao ler o Livro dos Espíritos, ao ler a Revista Espírita, que é outra obra de Kardec de suma importância para o espírita conhecer, para um melhor conhecimento da doutrina espírita, e que muitas vezes é deixada de lado. Nós temos 5 obras básicas de Kardec, mas temos essa outra obra de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. Foram mais de 140 edições da Revista Espírita, mas que a gente muitas vezes deixa de lado ou não é divulgado para que a gente chegue a pegar essa obra e estudar a fundo. Lá a gente vai encontrar muitos trechos, muitas referências
ao magnetismo, à utilização do magnetismo e sua importância. Nós ouvimos falar muito de passe, nós estudamos muito a respeito de passe, mas passe e magnetismo é a mesma coisa? Kardec se referiu a passe ou se referiu a magnetismo? Na verdade, a gente vai encontrar esse termo passe de uma forma rara nas obras de Allan Kardec, mas a gente vai encontrar muitas vezes as referências ao termo magnetismo e magnetizador. Nós vamos encontrar mais de 300 referências à palavra magnetismo nas obras de Kardec, e vamos encontrar com muita dificuldade essa palavra passe, porque na verdade passe e magnetismo não é a mesma coisa. Passe é um conjunto de técnicas aplicadas para a cura através da energia humana. Magnetismo é toda uma vasta ciência que estuda os passes, ou seja, esse conjunto de técnicas, mas que estuda muito mais além do que isso. A própria doutrina espírita teve como precursora a ciência magnética. Tudo que Allan Kardec escreveu, tudo que ele conheceu, que ele conhece da doutrina espírita, quase tudo, aliás, ele viu quando ele era magnetizador, ele já sabia antes de ser espírita. O que ele necessitou fazer foi juntar à ciência do magnetismo, ao conhecimento que já se tinha do magnetismo, o elemento espiritual. Esse faltava se colocar, faltava se estudar, se embasar, se pesquisar a respeito. Mas tudo aquilo que diz respeito à fenomenologia humana, aos fenômenos que nós chamamos de fenômenos anímicos, a própria interferência dos espíritos, as comunicações dos espíritos, tudo isso Kardec conheceu antes de se tornar espírita, conheceu como magnetizador. Muitos magnetizadores já sabiam da existência e da influência do mundo espiritual, antes mesmo da codificação da doutrina espírita, através dos fenômenos estudados na ciência magnética. Enquanto que o magnetismo estuda os fenômenos anímicos, a doutrina espírita estuda os fenômenos espirituais, os fenômenos espíritas. As duas estão juntas, como Kardec disse, formando uma só ciência. Então, as duas estudam tudo isso. Nós vamos ver isso com detalhes mais para adiante. Nesse primeiro módulo, nesse primeiro momento, hoje à tarde, nós vamos falar um pouco a respeito dessa ligação do magnetismo com o espiritismo. Vamos falar um pouco a respeito da importância do estudo dos centros de força para o conhecimento de um bom magnetizador. Conhecimento primordial. Nós precisamos saber onde nós vamos estar atuando. O que são centros de força, para que é que eles servem, quais são as suas funções gerais. O Jacomelo, há um mês atrás, acredito que ele tenha falado a respeito de centro de força para vocês. Portanto, essa parte a gente vai passar por ela rapidamente, verificando apenas a respeito das funções gerais dos centros de força. E outras coisas mais que nós vamos ver hoje. E no final desse primeiro módulo, aqueles que quiserem fazer suas perguntas, seja verbalmente, seja por escrito, dentro das nossas condições, a gente procurará responder. Hoje à noite nós vamos falar sobre um outro tema ligado ao tema geral do seminário. Vamos falar a respeito de temas para pesquisa dentro do magnetismo. Nós, nos centros espíritas, nós geralmente utilizamos uma parcela muito pequena das possibilidades que o magnetismo tem para nos oferecer. Nós podemos aprofundar e alargar essa abrangência do magnetismo muito mais do que hoje vem sendo utilizado. O magnetismo tem muito mais para render para todos nós. É isso que nós vamos ver a respeito do que nós podemos ir além do que nós já fazemos nas casas espíritas em torno do magnetismo. Que temas nós podemos estudar, pesquisar, desenvolver utilizando o magnetismo, o trabalho na casa espírita. E amanhã pela manhã, no último módulo, nós vamos ver a respeito dos recursos que nós temos na doutrina espírita para ajudar nos tratamentos junto com o magnetismo. Os recursos anímicos, como o tato magnético, como o sonambulismo, como a dupla vista, ou os recursos espirituais, como, por exemplo, as reuniões mediúnicas e as intuições. De que forma nós podemos utilizar estes recursos para nos ajudar nos tratamentos em torno do magnetismo?
São recursos que muitas vezes são usados muito pouco, que podem render, nos ajudar muito mais nos tratamentos com magnetismo, mas que às vezes esses trabalhos na casa espírita, eles são independentes, eles não funcionam conectados, interligados às outras atividades, daí não gerando os frutos que podem render. Então nós podemos, na realidade, o magnetismo junto com o espiritismo, render frutos bem melhores, bem maiores para todos nós. Mas, dentro disso que nós programamos, em alguns contatos que tivemos com o Ivan, se vocês quiserem que a gente aborde outros temas que não estejam dentro da nossa programação, dentro do assunto, lógico, do magnetismo, vocês podem falar que a programação nossa, ela pode ser flexível. A gente pode introduzir alguns outros aspectos que não estavam na nossa programação, tá? Fiquem à vontade. É importante que a gente faça o seminário juntos. Para começar, eu gostaria que vocês pensassem a respeito dessa frase e vocês me digam o que é que vocês entendem que seja isso aí. Ser magnetizador é tocar o sol com as mãos. Isso nos lembra, inclusive, uma música que Luiz Gonzaga cantava, né? Que ele falava esse trechinho aí, tocar o sol com as mãos. Ser magnetizador é tocar o sol com as mãos. Reflitam a respeito disso e me digam o que é que isso pode significar para nós. Por que ser magnetizador é tocar o sol com as mãos? Estão vendo que o homem aí, ele praticamente está tocando o sol com as mãos, né? Nós possuímos um sol interior, nós somos espíritos. Ou nós podemos nos abastecer com a energia, logicamente aqui o sol, como ela falou, é uma metáfora. A energia divina, a energia da vida, a energia vital. Me abasteço dessa energia para que eu possa transbordar a minha energia para o outro. E eu preciso ver o outro como sendo também um sol, ou seja, é alguém também importante. É alguém de extrema importância, é um sol, é alguém de luz, é alguém também um ser que possui sua energia própria. É alguém que, apesar disso, naquele momento está carente de algo, tem uma necessidade que precisa ser suprida. E eu, como magnetizador, eu posso suprir essa deficiência daquele irmão. Esse pensamento é arrogante? Pode parecer. Eu posso suprir a necessidade do outro. Pode parecer arrogância, mas isso é uma verdade. Se eu estou ali como magnetizador, se eu é que vou aplicar o passe naquela criatura, eu preciso estar em condições de revitalizá-la. Eu preciso estar em condições de lhe dar a saúde outra vez. A mesma energia que é a energia vital, que proporciona saúde a mim, que mantém o meu organismo numa homeostase, num equilíbrio, que mantém meu organismo funcionando dentro de um equilíbrio da natureza, é essa mesma energia que traz esse bem-estar, esse equilíbrio para mim, que eu vou procurar transmitir para restabelecer o equilíbrio momentaneamente perdido pelo outro. Eu posso contar com os espíritos para isso? Posso e devo. Eu devo querer que eles estejam comigo fazendo essa mesma coisa. Eles também vão ser ali, naquele momento, magnetizadores. Eles também vão tocar o sol com as mãos. Por que com as mãos? Porque as nossas mãos são o principal polo, tanto de captar energia quanto de emitir essas energias. Eu posso ainda fazer através do meu sopro, ou através do meu olhar, ou através de todo o meu organismo, mas principalmente através das mãos. É o meio mais prático, mais fácil de se fazer essa transmissão de energia. Por que pelas mãos? Porque milenarmente nós nos acostumamos a dar com o quê? Com as mãos. A gente dá as coisas a alguém com as mãos, a gente entrega as coisas com as mãos, também com as mãos que a gente recebe. Esse hábito funciona também com a energia. Então, quando eu quero dar energia, o meio, o recurso que eu tenho mais fácil é através das mãos. Logicamente, eu preciso me cuidar para que eu faça isso. Eu preciso tocar o sol com as mãos, me abastecer de boas energias. Como é que eu faço isso?
Como é que eu me abasteço de boas energias? Me digam aí vocês. O lado de cá agora, que não tinha falado ainda, já pode falar agora? Como é que eu faço para me abastecer de boas energias? E aí? Garanto que todo mundo sabe. Tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo, sabe como é que a gente faz para se abastecer de energia, de boas energias. Alguém aqui é passista? Levanta a mão aí. Poucos, né? A maioria está se preparando para ser passista. É isso? Está pensando na tarefa mais tarde. Ou apenas veio para adquirir conhecimentos também. Mas, dentro do conhecimento da doutrina espírita, a gente tem ideias, não tem? Como é que a gente faz se abastecer dessas boas energias? Como é que faz? Através de quê? Da prece. De que mais? Agora todo mundo resolveu falar de uma vez só e não entendi o que falaram. Que alguém mais aí falou. Disse o que aí? Bons pensamentos. Boas ideias, bons propósitos, além da prece, o que mais? Sintonia com bons espíritos. Como é que se consegue essa sintonia? Novamente é a mesma coisa, boas ideias e bons propósitos. Aquilo que nos faz, que atrai para nós boas energias, é a mesma coisa que nos faz sintonizar com os bons espíritos. Porque os bons espíritos estão revestidos de boas energias. Energias que nós queremos atrair para nós, mas energia que também se encontra no ambiente, energias da natureza, energias do próprio local onde a gente está e que nós vamos atrair. Kardec, ele disse que os fluidos nem são bons, nem são maus. Eles não têm qualidades em si mesmos. Eles adquirem as qualidades da pessoa que está envolvida por eles ou do ambiente em que eles estão. Então, um ambiente de bons pensamentos, de bons sentimentos, de bons propósitos, é um ambiente saturado por fluidos que tomaram características boas. Esses mesmos fluidos, se nós de repente aqui começássemos a pensar em coisas negativas, com pensamentos destrutivos, esses mesmos fluidos começariam a tomar características diferentes. Porque os fluidos não têm qualidades em si mesmos, nem são bons, nem são maus. Nós é que damos essas qualidades, aí nós é que os transformamos. Então nós podemos transformar os fluidos que nos envolvem, se eles não estão com a qualidade muito boa, dar a eles uma qualidade melhor. Então o que dá uma qualidade boa aos fluidos são pensamentos e sentimentos. Às vezes a gente vê pessoas na casa espírita dizer assim: olha, quando você entrar na casa espírita, tem que fazer silêncio, para não desarmonizar o ambiente. Mas o que é que desarmoniza um ambiente? São palavras? Falar desarmoniza? Então significa que eu estou aqui muito desarmonizado porque eu estou falando. Então significa que a nossa casa é desarmonizada porque lá as pessoas falam. Significa que as ruas são desarmonizadas porque as pessoas falam nas ruas. Falar não desarmoniza o ambiente. O que desarmoniza é o que as pessoas estão pensando e o que elas estão sentindo. Não é falar que desarmoniza o ambiente, é o que se fala. Então, quando às vezes a gente chega numa cabine de passe, e o indivíduo entra, muitas vezes ele está ali pela primeira vez, ou nas primeiras vezes que ele vai a uma casa espírita, ou às vezes ele nunca tomou um passe, ele não sabe o que é aquilo, ele entra numa cabine que está numa penumbra, vai se sentar ou se deitar numa maca diante de uma pessoa desconhecida, que não lhe dá boa noite, que não diz até logo, que não pergunta como é que ele está, que não o ajuda a se tranquilizar, porque não pode falar, porque vai desarmonizar o ambiente. Eu acho que ser mal educado desarmoniza o ambiente muito mais do que o indivíduo entrar na cabine de paz, você dá boa noite, como é que você está? É a primeira vez que você vem aqui, olha, não se preocupe,
procure apenas relaxar. Se quiser, feche os olhos. Se não se sentir à vontade, pode ficar de olhos abertos, não tem problema. Apenas relaxe, que eu vou lhe aplicar um passe. Isso cria um elo de confiança entre os dois. O indivíduo, com certeza, ele vai se sentir mais confiante, mais à vontade, mais tranquilo, mais receptivo para receber aquele passe. Então, ao sair, a mesma coisa, você está bem? Muitas vezes, por essa questão de não poder falar, a pessoa se senta ali e fica com vergonha de dizer ao passista que está sentindo qualquer mal-estar. Sai e às vezes não volta mais, porque eu fui naquela casa espírita e eu fiquei com mal-estar depois, e não retorna. Ou daqui a 5 minutos ele tem que retornar à sala de passe para tomar outro passe para passar aquele mal-estar. Porque na cabine de passe ele não se sentiu à vontade em falar, em comunicar a alguém que não estava se sentindo muito bem, porque ele entrou num ambiente que tem que ser mantido em completo silêncio. Não significa que a gente vai gargalhar dentro da sala de passe, que a gente vai bater papo durante o trabalho de passe, mas a gente pode se comunicar com aquele que está recebendo um passe, para deixá-lo tranquilo, mais confiante, mais à vontade, e se certificar se ao terminar o passe ele está realmente se sentindo bem, pronto para ir para casa e levar uma boa sensação, uma sensação de bem-estar, de saúde, de equilíbrio e tranquilidade. Então isso é importante. O que qualifica nossos fluidos são pensamentos e sentimentos. Para que nós possamos atrair as boas energias para nós, nós precisamos de adotar como hábito de vida bons pensamentos e bons sentimentos. Também não vale fazer isso apenas no dia que vai aplicar o passe. O magnetizador, ele necessita estar em constante esforço de manutenção da sua saúde em todos os aspectos. Sua saúde energética, sua saúde mental, emocional, espiritual e física. Então ele precisa sim alimentar bons pensamentos, boas ideias, bons sentimentos, aprender a controlar suas emoções no dia a dia, as emoções da ansiedade, do estresse, da impaciência, da irritabilidade. Isso precisa ser aprendido por nós a ir controlando, porque isso tanto desgasta nosso organismo, desperdiça nossas energias, muito. Tanto é que qualquer um de nós que passe 5 minutos em uma discussão com alguém, depois desses 5 minutos vai se sentir cansado, exaurido, porque uma grande quantidade de energia valiosa foi perdida, foi desperdiçada com uma emoção descontrolada. Então, no magnetizador, ele precisa adotar hábitos de vida saudáveis em todos os sentidos, inclusive físicos. Manter sua saúde física através das horas normais de sono, através de uma alimentação saudável, o mais leve e natural possível, dentro das limitações de cada um, mas o mais leve e natural possível. Cuidar de sua saúde física, porque a doença física, ela também é portadora de fluidos negativos e fluidos deletérios. Porque se uma má alimentação, por exemplo, aflige a minha própria saúde, é porque antes houve um desvirtuamento das minhas energias vitais. E são essas energias que eu vou transmitir para o outro. Se as minhas energias não estão conseguindo me dar uma saúde perfeita, como é que eu vou poder dar uma saúde perfeita para outra pessoa? Lógico que o magnetizador ele não é santo, ele não vai virar um ser perfeito, mas essas são condições ideais que nós precisamos ir batalhando a cada dia, a cada instante, para poder aos poucos ir se aproximando cada vez mais deste patamar ideal. É bem provável que a gente não consiga em uma encarnação, que a gente necessite talvez de várias encarnações até chegar a uma condição ideal, que na realidade a condição ideal é a condição da perfeição.
do ser perfeito. Ele que vai ter energias perfeitas, porque ele também vai ter uma mente que só tem pensamentos positivos, que jamais passa por ela um lapso que seja de sentimentos ou de pensamentos negativos. Então esse vai ter energias perfeitas. A gente ainda vai demorar para chegar lá. Mas para uma condição humana ideal, a gente talvez ainda leve algumas encarnações. Talvez a gente não consiga apenas nessa. Mas desde já nós podemos ir nos esforçando para ir se aproximando cada vez mais dessa condição. Ter uma saúde, ter uma condição de equilíbrio, a fim de que possamos transmitir através das nossas energias o equilíbrio para o irmão ou a irmã que nós vamos tratar. O passe é algo conhecido desde sempre. Desde a antiguidade existem relatos bastante antigos, do Antigo Egito, inclusive, onde se utilizava as mãos para curar. Nós tivemos um exemplo maior, há um pouco mais de 2000 anos atrás, com Jesus, quando ele curou cegos, leprosos, endemoniados, paralíticos, surdos, mudos, toda espécie de dificuldades ele curou e curou de forma instantânea. Instantânea porque o poder, o potencial das suas energias era um potencial extraordinário, capaz de exercer uma cura de forma instantânea. Allan Kardec, ele faz uma distinção entre o que é ser um magnetizador e o que é ser um médium curador. Médium curador é aquele, no sentido estrito da palavra, é aquele que cura se utilizando apenas dos fluidos dos bons espíritos, dos espíritos superiores. É aquele que não usa uma gota sequer das suas próprias energias, para não macular a qualidade do fluido. Portanto, ele vai exercer uma cura com um fluido de qualidade impecável, que são os fluidos dos espíritos superiores. Esse é o médium curador. Já o magnetizador, que é a grande maioria das pessoas, curam utilizando as suas energias, suas próprias energias. Daí Allan Kardec dizer que o médium curador, ele pode curar de forma instantânea, com a simples imposição de mãos, com um simples toque, às vezes com um simples olhar, ele pode curar. Lá em Aracaju, eu não conheci, mas existiu uma pessoa que ficou conhecida lá com o nome de Irmão Fego. Hoje existe um centro espírita que foi fundado por ele na época, que tem esse nome, Centro Espírita Irmão Fego. Ele é médium curador. Um amigo meu, que hoje ele deve ter em torno de uns 80 anos de idade, quando ele era menino, ele tinha um problema no braço, eu não sei que problema era esse, onde ele não conseguia desdobrar o braço, não conseguia esticar. O braço ficava assim o tempo todo. A mãe dele, que era espírita, levou ele para ser tratado pelo Irmão Fego. Quando eles foram para casa, foram caminhando pela rua, e o braço do menino começou a dar uns saltos, começou a abrir sozinho. Logicamente, ele sentiu uma dor terrível, porque fazia meses que ele não abria o braço. A dor foi enorme, mas o braço, quando ele chegou em casa, já estava completamente estirado, sem dor e sem nenhum problema. Essa é uma cura quase instantânea, somente capaz de ser efetuada porque é médium curador. Kardec diz que as curas exercidas por um magnetizador, elas não se fazem de forma instantânea, nem quase instantânea, mas através de um processo de tratamento, um processo sistemático de tratamento. Então vamos ser médiuns curadores, vamos deixar de ser magnetizador. Só que isso não é simplesmente uma escolha. Allan Kardec também diz que médium curador, no sentido estrito da palavra, é extremamente raro sobre a Terra, porque necessita de uma alta condição moral,
que raramente vai se encontrar nos seres encarnados no planeta Terra. Portanto, ser médium curador, pelo menos eu falo por mim, não é coisa para mim nem nessa encarnação, nem nas próximas ainda. Porque tão cedo eu não vou ter essa condição moral para ser um médium curador, para ser instrumento de potências superiores. Portanto, me contento em ser magnetizador, que já se pode fazer bastante pelas pessoas, mas que necessita para a cura, se chegar a uma cura, de um processo às vezes lento de tratamento. Entre um polo e o outro, existe uma infinidade de matizes. Assim como é extremamente raro a pessoa ser um médium curador, sem doar uma partícula sequer de suas energias, também é extremamente raro ser um magnetizador, sem ter ali sequer uma pequena ajuda que seja dos espíritos, desde que o trabalho seja feito nas melhores intenções possíveis. Desde que eu exerça a minha tarefa com desinteresse, com desprendimento, com amor ao próximo, com humildade. Quanto mais fizer isso, mais eu consigo atrair para mim a ajuda dos amigos espirituais, que vão misturar suas energias com as minhas para lhe dar uma qualidade melhor, mas que mesmo assim ainda vai necessitar de um processo sistemático de tratamento até se chegar a uma cura. Depois de Jesus, nós tivemos, mais ou menos no século XV, estivemos Paracelso, talvez foi o primeiro estudioso a respeito do magnetismo, das forças do magnetismo, das forças curativas do ser humano, mais ou menos no século XV. E nós tivemos no século XVIII Mesmer. Mesmer foi realmente o primeiro cientista. Paracelso, ele começou a estudar a respeito do magnetismo, mas ele mexia com muita coisa. A partir do século XVIII, com Mesmer, que ele nasceu em 1734, desencarnou aos 81 anos de idade, em 1815. Mesmer, ele foi um verdadeiro cientista. Ele procurou confirmar a capacidade curativa das energias do ser humano. Ele procurou confirmar através de resultados, mostrar os resultados. Ele tentou dar uma explicação a respeito do funcionamento dos fluidos, só que na época não existia a doutrina espírita. Até hoje a gente não consegue ainda comprovar cientificamente a existência dos fluidos. Nós temos evidências científicas a respeito da existência dos fluidos, mas nós não temos provas científicas. Não existem ainda equipamentos, não existem recursos na ciência ainda capazes de nos mostrar, olha, o fluido está aqui. Isso aqui é uma prova de que eles realmente existem. Essa é a grande dificuldade de hoje e também da época de Mesmer. Como aceitar que uma coisa cura se eu não posso nem mesmo ver essa coisa? Como é que eu posso dizer que os fluidos curam se eu nem posso ver, não posso tocar, não posso provar que eles existem? Hoje é muito difícil ainda ter essa aceitação graças a esse detalhe. Imagine na época de Mesmer, no século XVIII. Mas foi um homem extremamente corajoso, extremamente lúcido, dedicou a sua existência ao estudo e à comprovação do magnetismo, tentando fazer com que a medicina e a ciência pudessem realmente aceitar o magnetismo e as suas terapias como coisas concretas, como coisas confirmadas. Ele não conseguiu fazer isso oficialmente, mas muitos médicos o seguiram depois. Muitos médicos largaram a medicina para abrir consultórios, clínicas e hospitais para tratar as pessoas apenas através do magnetismo. Olha, que confiança! Que confiança! Nós confiaríamos em entregar um filho nosso com a doença grave para um passista tratar, excluindo todas as outras formas de tratamento? Temos essa confiança? Acreditamos que o magnetismo pode fazer isso? Eu conheço uma senhora que ela fez um curso de passe de magnetismo conosco,
Porque todos os anos lá em Aracaju a gente faz um estudo do passe e do magnetismo. Já tem 9 anos que a gente vem fazendo isso. E a gente divulga para todas as instituições da capital. Geralmente participam em torno de 50 a 60 pessoas em cada turma. Num estudo que dura mais ou menos uns 6 meses. São 5 meses e meio de estudo, são 25 aulas semanais, com mais um mês de estágio prático para aqueles que queiram. Então, ela fez esse estudo conosco, fez todos os treinamentos necessários. Ela aplicava passe em uma casa espírita, toda semana. Mas, quando a filha dela adoecia, a filha dela carrega desde pequena uma doença que até hoje a medicina não conseguiu explicar o que é realmente que ela tem. Além de um processo obsessivo. Mas todas as vezes que a filha adoecia, ela não aplica passes na filha. Ela chama alguém para fazê-lo. Mas toda semana ela está na casa espírita aplicando passes. Ou seja, a saúde da filha é importante. Ela chama alguém que ela ache que seja capaz de aplicar um passe na filha. Mas a saúde dos outros que vão na casa espírita não é importante. Ela não chama ninguém para fazer no lugar dela, ela mesma faz. Então, muitas vezes, a gente se apega a esse trabalho de passes e a gente simplesmente aplica passes. A gente não se torna realmente um passista ou um magnetizador. A gente apenas aplica passes. Sem se interessar, muitas vezes, se aquilo está dando resultado ou não. E, na maioria das vezes, a gente não sabe, não vem a saber se aquilo está ou não está dando resultado. E se depois a gente pegar uma outra pessoa com o mesmo problema para a gente tratar, a gente novamente vai fazer ao acaso. E novamente vai ficar sem saber se deu ou se não deu resultados. A gente apenas se transforma numa máquina de aplicar passes, mas não num verdadeiro passista ou magnetizador. Mas muitos dos seguidores de Mesmer, que eram médicos, fizeram isso. Largaram a medicina para tratar através do magnetismo, porque eles viram que o magnetismo curava muito mais do que a medicina. Geralmente, quando as pessoas na época iam procurar um magnetizador, é porque já estavam em situação extremamente difícil de saúde. Muitas vezes porque já tinham sido desenganados pelos médicos. Iam então atrás do último recurso que lhes faltava, iam atrás de um magnetizador, que muitas vezes conseguia curar. Mesmer, ele costumava fazer assim, ele era muito rico, era herdeiro único de uma grande fortuna, ele não tinha nenhum parente, foi o herdeiro único dessa fortuna, morava num casarão. O que é que ele fazia? Quando alguém lhe procurava para ser tratado, ele abrigava essa pessoa dentro da sua própria casa e impunha certas condições. Você quer se tratar, você quer que eu lhe cure? Então você vai ter que fazer o seguinte, você não vai sair de casa, desta casa, sem a minha autorização. E você não vai tomar remédio nenhum, nem vai fazer tratamento nenhum sem a minha autorização. Era uma condição, já que ele estava tratando, ele poderia também impor a condição que o paciente deveria seguir. A condição era essa. Por que ele fazia assim? Para ter certeza que o paciente se curou apenas pelas energias dele, sem uso de nenhum medicamento, de nenhum outro recurso que seja para se tratar. Daí ele adquiria a certeza de que quem curou foram os fluidos, que foi uma cura através da sua energia. E ele tinha um potencial fluídico extraordinário. Tem um livro, que é o de Paulo Henrique Figueiredo, que conta a história de Mesmer. Depois vocês leiam, querem ser passistas, querem ser magnetizadores, leiam, estudem esse livro. Lá no Instituto Espírita Paulo de Tarso, em Aracaju, que a gente participa, todo ano, quando termina esse estudo do passe, a gente faz o estudo de uma obra relacionada ao magnetismo. Então, há 2 anos atrás, a gente estudou, aliás, o ano passado, a gente estudou essa obra, que é Mesmer, a Ciência Negada e os Textos Escondidos. Tem a biografia de Mesmer, toda a sua vida e sua obra, como tem também na segunda parte os 3 livros escritos por Mesmer, numa tradução integral. Então a gente vai ficar ali conhecendo não só a vida e o trabalho dele, como também as obras que ele deixou escritas em torno do magnetismo. O trabalho da vida dele foi esse.
foi mostrar para as pessoas da Rádio Web Chico Xavier de Campina Grande. Quem lhes fala é o repórter Saulo Gomes, o repórter do Chico. Sintonizar esta emissora e ouvir mensagens de paz, amor e carinho. Prestigiem a programação da Rádio Web Chico Xavier. Em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de tudo aquilo que Chico Xavier nos ensinou. E a Rádio Web Chico Xavier aqui está para transmitir essas mensagens de paz, amor e carinho.